Hoje iremos falar do capítulo 236 do mangá de Jujutsu Kaisen, intitulado de Para o Sul. O capítulo inicia com Gojo conversando com Geto, e ele lembra que já disse aos seus alunos que quando a pessoa morre, ela estará sozinha. O Gojo então lamenta que não falou com o Fushiguro sobre o pai dele. O Geto então pergunta como era o Sukuna, e ele responde dizendo que é forte pra caramba e não parecia ter dado tudo de si. Mesmo sem a técnica das 10 sombras do Fushiguro, ele não tem certeza se venceria o Sukuna. O Geto então fica impressionado por Gojo admitir isso. Gojo então se simpatiza pela solidão dele e carrega o fato de ser o mais forte. Ele fala que deu tudo de si, o seu corpo treinado, suas técnicas melhoradas e o seu humor refinado, improvisos e poderes explosivos para alcançar o Sukuna. O Gojo então fala que foi divertido e lamenta por Sukuna não ter dado tudo de si. Geto então fala que está com ciúmes, mas fica feliz pelo Gojo. E o Gojo fala que queria que o Geto estivesse lá para dar um tapinha nas suas costas para lhe apoiar. O Gojo fica feliz por morrer por alguém mais forte que ele, ao invés de morrer de velhice ou doença. Nanami fala que o Gojo parece um samurai e que ele usava o Jujutsu para se satisfazer. Haibara fala que todos pensam assim, mas nunca disseram nada. Nanami fala que o fim do Gojo foi o típico dele. Ele não aprova, mas se simpatiza. Ele também fala, o Nanami, que as maldições podem salvar pessoas também. E a Mei fala que se quiser se tornar uma nova versão de si mesmo, vá para o norte. Mas se quiser voltar a ser o que era antigamente, vá para o sul. Nanami então escolheu o sul e apostou no futuro. O diretor Yaga e as duas amigas do Gojo estavam lá também. E de volta à luta, o Gojo ele é cortado ao meio em off. E a parte de cima dele fica no chão, enquanto a parte de baixo fica de pé. O Sukuna então diz que não vai se esquecer dele. E a adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual e conforme o tempo passa, ele vai se adaptando ainda mais, principalmente se for levando golpes. Mahoraga era uma referência para quebrar o Mugen, e na primeira adaptação do Mahoraga ele se adaptou à sua intangibilidade, e isso não é algo que o Sukuna possa fazer. E na segunda adaptação foi uma extensão da técnica, o corte cortou a existência do espaço e atravessou o Mugen. Hanjime vai até o Sukuna para finalmente lutar contra ele, e o Sukuna fala que está de bom humor e que é para ele não lhe decepcionar. Bom, não vimos em qual momento Sukuna usou seu corte dividindo o Gojo ao meio, e nem vimos se o Gojo teve tempo de reação ou não. Sem falar que o Sukuna também ficou de boa, mesmo após ter levado o raio roxo no capítulo 235. Sendo que ele havia dito que se levasse outro raio roxo, iria perder, mas como vimos, isso não aconteceu. Foi forçado o Sukuna a cortar o Gojo em off, materializando seu corte dentro do infinito do Gojo. Se ele era capaz de fazer isso, por que não usou antes? E por que ele pressionou que o Mahoraga se adaptasse ao infinito? O Gojo dizer que o Sukuna não lutou com tudo não faz o mínimo sentido, pois o Sukuna usou todas as habilidades que funcionavam no Gojo. E ele fala, o próprio Gojo, que não sabe se venceria o Sukuna sem as 10 sombras, o que também não faz sentido, sendo que o Sukuna estava tomando uma surra mesmo com o Mahoraga e as 10 sombras. O Sukuna então só se mostrou superior nessa luta durante a expansão de domínio. Agora que vai uma teoria. Como não é fato ainda a morte do mais forte da era moderna, então é possível que o Hanjime, o Kashimo, ou ao travar um duelo contra o Rei das Maldições, sirva apenas como um meio de distração, e enquanto vai decorrendo a luta, aconteça que a parte do Gojo que se encontra em pé caia e ligando-se assim a outra parte que está no chão, permitindo a utilização por parte do honrado da técnica amaldiçoada reversa, gastando assim grande quantidade de energia amaldiçoada, ficando esse, como Hakari disse que o Gojo avisou, só até ele ficar mais fraco que nós. Desse jeito, evita-se a morte do Gojo e após o Hanjime perder, ou mesmo enquanto ele está decorrendo na luta frente ao Sukuna, os alunos do Gojo, percebendo que seu sensei ainda não morreu, vão em seu auxílio. Acontecendo como o próprio Gojo havia previsto, as únicas maneiras que podem dar um fim contra um feiticeiro que saiba usar reversão são estas: ter a sua cabeça arrancada e veneno.
Mas enfim, galera, foi um capítulo muito bom, mas também muito polêmico. Enfim, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para perder nenhum vídeo. Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!